Meu povo, olha só quem voltou, eu e a Mili, estrelando, cadê? Aqui, estrelando minha linda filha de 4 patas. O vídeo de hoje eu resolvi contar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência com o GH. Pra quem não sabe, eu tomei GH quando eu tinha aproximadamente, acho que 12 anos foi quando eu comecei a tomar, faz bastante tempo já. E eu comecei a tomar o GH porque é um tratamento, pra quem não sabe, o GH é um hormônio do crescimento que tem no nosso corpo. Só que os meus pais são muito baixinhos, minha mãe, meu pai, todo mundo da minha família, meus avós, todo mundo é muito baixinho. E aí a minha mãe descobriu esse tratamento tomando GH pra crescer. Pois bem, aí a gente foi no médico pra ver se era possível que eu fizesse esse tratamento. É um tratamento caríssimo, caríssimo. E o governo ele concede esse tratamento desde que você comprove que você não tem condições de fazer e que você precisa realizar esse tratamento. Então é o médico, ele pede alguns exames. Eu lembro que um dos exames que eu tive que fazer foi um raio-x da mão, porque ele me explicou que através do raio-x da mão era possível ver quando os ossinhos da mão se ligassem uns aos outros, significa que você tinha parado de crescer. Então, através desse raio-x ele via se os ossinhos já estavam todos ligados ou não. No meu caso, não estavam ainda, então era possível fazer o tratamento. Eu lembro que a gente começou a fazer o tratamento, a gente conseguiu pelo governo esse tratamento. Se eu não me engano, era tipo uma coisa absurda, assim, tipo 20 mil reais por mês pra fazer esse tratamento, 30 mil reais, era uma coisa surreal. E aí a gente conseguiu esse tratamento gratuitamente. Eu fiz o tratamento por 2 anos e era o seguinte, eu tinha que tomar através daquela seringa que os diabéticos usam para aplicar insulina. Agulha bem pequenininha. Eu tinha que aplicar todos os dias antes de dormir uma dose. Eu não lembro a dose exata que era, mas era só um pouquinho. Eu tinha que misturar um líquido no pozinho, mexer com bastante cuidado. E, gente, eu não sei termos técnicos, tá? Eu tô falando como uma pessoa que não entende nada disso. Tô falando a minha experiência. E aí depois que a gente preparava aquele líquido, tinha que colocar na seringa e aí eu injetava. Podia ser na coxa, no bumbum, nessa pelinha do braço ou onde mais? Na barriga. Aí depois de um determinado tempo que eu tava fazendo tratamento, eu já conseguia me aplicar sozinha. Então eu mesma aplicava na minha barriga e na minha coxa e a minha mãe aplicava no braço e no bumbum. Não tinha assim um lugar específico, não tinha uma regra. Eu lembro que o ideal, o que o médico me explicou, era que eu revezasse os locais, porque às vezes pegava alguma veiazinha, às vezes ficava meio roxinho em algum lugar, podia ficar dolorido. Então, nos 2 braços, no bumbum dos 2 lados, na barriga e nas 2 coxas. Como eu falei pra vocês, esse tratamento durou em média 2 anos, 2 anos e meio. E o que acontece? Esse tratamento, que você injeta o hormônio do crescimento em você, é um tratamento que, obviamente, por exemplo, eu que sou mulher, eu não podia ainda ter virado mocinha, não podia ter vindo ainda a minha primeira menstruação na moto. Então, por quê? Porque quando a gente entra na puberdade, teoricamente, o crescimento ele diminui muito. Não sei se ele chega a estagnar, mas eu sei que a frequência, a velocidade, ela diminui bruscamente. Então, eu tinha que fazer esse tratamento antes de menstruar, antes de virar mocinha. E aí, durante o tratamento, uma vez por mês, eu usava uma injeção, eu tinha que ir lá no consultório do médico pra aplicar essa injeção. E eu lembro que essa injeção doía muito, muito. E era uma agulha, assim, grande, e era uma injeção que tinha o objetivo de bloquear a minha puberdade. Então, para eu não correr risco de menstruar e aí estagnar meu crescimento. Então, eu tive que fazer esse uso. Os meninos e as meninas fazem uso desse bloqueador de puberdade, porque os homens também. Logicamente, não são marcados pela menstruação, mas chega um determinado momento eles param de crescer. Eu não sei se é com 18 anos. Não tenho as informações corretas, assim, específicas. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar ou, sei lá, eu dou uma estudada e trago depois melhor pra vocês. E também faz bastante tempo que eu fiz esse tratamento. Então, eu tô com 25, quase 26 anos, eu fiz com 12. E eu lembro que eu fiz esse tratamento, depois eu parei de tomar essa injeção de bloqueio de puberdade.
E aí, um pouquinho depois veio minha primeira menstruação, eu já tava com 14, quase 15 anos. A minha menstruação veio bem tardia. E o que eu acho? O resultado do tratamento foi muito bom, apesar de eu ser uma pessoa baixinha, porque como eu falei pra vocês, os meus pais são baixinhos, os meus avós são baixinhos, por parte de pai, por parte de mãe, meu avô até que era alto. Mas assim, o pessoal da minha família não é grande, não é alto. O meu irmão só que é alto, ele tem acho que 1,80 e pouco, mas a minha mãe tem 1,54. Meu pai acho que tem 1,69, 1,68, algo assim. Então nem tinha como, fazendo ou não fazendo tratamento, eu não ia ser gigantesca, não ia ser enorme. Mas eu cresci bastante. Hoje eu tenho 1,57 m. E eu lembro que na época o médico falou que se eu não fizesse o tratamento, eu ia chegar a 1,43, eu não ia passar disso. E tipo, 1,43 é muito pequenininha. Eu tinha até um indício de nanismo, porque parece que até uma certa estatura é determinado que a pessoa tem nanismo ou não, se ela chega até uma certa estatura ou não. E eu lembro que, assim, eu ia literalmente ser muito nanica, muito pequena. E aí é isso, eu tomei o GH por 2 anos. Esse tratamento, ele traz alguns, como tudo na vida, tem os prós e os contras. Um dos prós foi que eu cresci, e o outro que eu vejo, assim, de novo, não entendo de termos técnicos, não entendo da parte de medicina, posso estar falando besteira, mas a experiência que eu tenho. Geneticamente, o meu corpo tem uma memória muscular muito grande. E eu não sei se o GH interfere ou não, porque como faz muitos anos que eu usei, pode ser que não tenha nada a ver. Mas eu percebo que eu ganho massa muscular muito fácil, os meus músculos eles se definem muito rápido. Então, sei lá, se eu faço um mês de academia, já faz diferença. Não sei se é genética, se é memória muscular, como eu disse, ou se tem alguma coisa a ver com o GH. Porque eu sei que tem muita gente que usa o GH, o hormônio do crescimento, assim, para esse foco de competição, de... não lembro o nome agora, como chama? Essas competições de bodybuilder, enfim. Eu sei que tem bastante gente que usa. E, ai, a coisa mais linda desse mundo, gente, olha isso. Enfim. Eu sei que tem bastante gente que usa, assim, óbvio, tem que passar no médico, tá? E assim, o fato de eu ter usado, não tô falando pra ninguém usar, não tô falando que dá certo pra todo mundo, cada corpo é um corpo, obviamente. Mas eu fiz, pra mim deu certo. E... o que eu tava falando? Ah, prós e contras. Uma coisa que na época o médico explicou pra mim, pra minha mãe e pro meu pai, inclusive meu pai ele foi contra esse tratamento, ele não queria fazer de jeito nenhum, ele acabou cedendo, mas ele foi muito contra, porque o médico explicou que... mais uma moto. Como é o hormônio do crescimento, ele não só faz crescer a pessoa, mas, por exemplo, se eu tiver células cancerígenas no meu corpo, essas células elas também tendem a crescer. Se eu tiver uma chance mínima de ter um câncer algum dia em alguma parte do meu corpo, essa chance ela aumenta muito, não aumenta muito, mas ela aumenta com o uso do GH. Então tinham esses contras assim. Fora isso, ia retardar minha menstruação e meu desenvolvimento da puberdade podia ter um atraso, podia ficar diferente do que se eu tivesse menstruado na época que era pra eu menstruar. Inclusive, eu senti muita diferença no meu corpo. Assim, senti muita diferença. Eu digo comparando com as minhas amigas da época. Claro que cada corpo é um corpo, cada pessoa é de uma forma e, enfim, umas têm seio grande, outras têm seio pequeno, outras não têm seio nenhum. Mas eu vi que, assim, o meu corpo ele demorou muito pra desenvolver. Comparando, assim que eu fiquei menstruada, com 14, 15 anos, e as meninas da minha idade, que já tinham menstruado há um tempo antes, o corpo delas era muito mais desenvolvido. E o meu corpo foi se desenvolver, assim, muito mais tarde, tipo, com 17, 18 anos. Então, eu vejo fotos de quando eu tinha 16 anos, na praia com meu pai, de biquíni, e, gente, eu era uma tábua, tipo, eu não tinha cintura, era uma coisa só, assim. E, inclusive, depois eu vou fazer outro vídeo pra vocês falando sobre a minha cirurgia de prótese de silicone. E minha cachorra tá se coçando.
E vou falar sobre isso, que assim, um grande motivo que me levou a fazer a cirurgia de silicone foi o fato do meu corpo ter tido um certo retardo em relação à puberdade, então o meu seio ele não desenvolveu. E pode ser que eu tivesse o seio pequeno mesmo, mas assim, eu tinha muito pouco. E, então é isso, a minha experiência com o GH é essa. Eu sei que eu quis gravar esse vídeo porque muita gente, quando eu conto que tomei GH, quer saber a história, quer saber por quê, quer saber qual o motivo e tal. Eu não tomei GH por causa de academia, nada disso. Eu tinha 12, 13 anos, eu era uma criança. E eu tomei realmente pra crescer, pra minha estatura mudar. E deu resultado, mas eu fiquei baixinha, graças a Deus. Eu acho bonito mulher baixinha. Eu não tenho nem 1,60 m, então eu sou bem pequenininha. Mas eu acho que é proporcional a mim, assim, a tudo no meu corpo. Eu sou pequena, é da minha natureza mesmo. Então, no fim das contas, foi bom. Eu não me arrependo de ter feito tratamento. Esse tratamento é uma coisa muito desconhecida, pelo menos essa é a minha visão, tá? Pouquíssimas pessoas, muito pouquíssimas, ficou péssimo, né? Mas tudo bem. Então, pouquíssimas pessoas têm acesso à informação deste tratamento, que este tratamento existe, que é possível de fazer, como acontece, quais os benefícios, quais os contras. O governo ele é capaz de ceder esse tratamento ou só fazendo pelo particular. Muita gente não sabe dessa informação, não conhece essa informação. Então, sei lá, achei interessante falar a respeito, espero que vocês gostem desse vídeo. Foi mais uma curiosidade que eu quis trazer pra vocês mesmo. E aquele jabá de sempre, não é mesmo? Se inscrevam no canal, dá like no meu vídeo, compartilha pra aquela amiga que tem um filho baixinho, que você acha que vai ser complexado, e compartilha nas redes sociais. Me sigam nas redes sociais também, que eu vou deixar aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeo no canal agora, depois eu também vou explicar porquê. Então me acompanhem aí, não percam nada e a gente se vê mais. Beijo!